Hello, hello, my student. How are you doing? Seja bem-vindo à nossa aula de gramática sobre pronomes em inglês. Essa aula vai ser fundamental para você entender quem são os sujeitos, como falar eles em inglês e colocá-los, aplicá-los corretamente nas frases, ok? Então, let's start. Então, primeiramente, por que usar pronomes, né? O que são, onde vivem? Então, primeiramente, os pronomes, eles são palavras que nós usamos. Opa, deixa a teacher mudar aqui o. Aí, ó. São palavras que nós usamos para substituir nome de pessoas, de coisas ou animais, evitando repetições. Então, saber os pronomes vai facilitar na compreensão, na escrita, na fala, em todos os aspectos do inglês, para você não ficar repetindo sempre as mesmas palavras ou o nome da pessoa, dependendo do discurso que você está fazendo ali, certo? Então, vamos observar aqui os dois tipos de sujeitos, né, que nós temos, que são o subject pronouns e o object pronouns. O que são os subject pronouns? Eles são usados no lugar de um nome quando ele é o sujeito da frase, ou seja, quem faz a ação, né? São sujeitos aí que a gente chama no português. Então, a teacher já deixou aqui, ó, bonitinho com a definição para você aprender, porque todo o tempo daqui para frente, em todo o nosso curso, você vai ver muito os sujeitos. Em todas as frases vão ter sujeitos. Então, é importante que você lembre deles e aprenda. Então, vai repetindo aí junto com a teacher, ó. I significa eu. Então, toda vez que você quiser falar sobre você, começando uma frase ali que você realiza uma ação, I, you, você ou vocês, tá? Então, no inglês a gente utiliza o you para as duas situações, no singular e no plural. He, ele, e she, ela. O it a gente vai utilizar para objeto e animais. Animais ainda eu falo que é algo meio complexo de se dizer, porque nós consideramos os animais parte da família, né? Nossos pets. Então, normalmente você vai ver sim na vida real uma pessoa referindo-se ao gato dela como he, ou a gata como she, tá? Mas no contexto geral, na regra geral, a gente fala que utiliza it para objetos e animais também. Então, suponha-se aqui, ó, que eu estou me referindo ao copo, à garrafa, it. Eu não vou usar o he, tá? He e she só para pessoa mesmo. Objeto a gente usa o it. We, quando nós estivermos referindo a nós, eu e você, nós, we. E they para falar de eles ou elas. Então não tem duas opções. They é tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles ou elas, they. Vamos ver alguns exemplos aplicados aqui para facilitar a compreensão, ó. I work in marketing. Eu trabalho em marketing. You have a meeting at 10 a.m. Você tem uma reunião às 10 da manhã. He is the manager. Ele é o gerente. Ele é o gerente. She speaks English well. Ela fala inglês bem. Ela. It is a big company. É uma grande empresa, então estou me referindo à empresa ali, certo? Não é uma pessoa, então vou usar o it. We have a project deadline. Nós temos um prazo para o projeto. Nós. They are in a business meeting. Eles estão em uma reunião de negócios. They. Pegou aí? Então, sempre que a gente for começar uma frase que você vai colocar ali o sujeito que faz a ação, nós vamos utilizar essa coluninha aqui que a teacher mostrou anteriormente. Fechou? Agora, existe uma outra possibilidade, que é quando a gente vai usar os object pronouns. O que são, né? Eles vão substituir um nome quando ele recebe a ação do verbo. Calma, que eu já vou te explicar.
ou ele aparece depois de uma preposição, como por exemplo, para, com, sobre. Então, se eu estou me referindo a uma pessoa depois da ação, depois do verbo ou depois de uma preposição, a gente vai usar essa listinha aqui. Então, presta atenção aqui, ó, na teacher, não pisca. Exemplo, me. Deixa eu mudar aqui a cor, ó. Me. O me, ele se refere ao me em português ou mim, que nós falamos, dependendo da situação. You seria o te, o você, vocês, certo? Him, ele, her, ela. It continua para objeto. Us, nós. Them, eles ou elas. Então, calma aí, teacher. Respira, vamos lá. Esses que você explicou anteriormente, esses daqui de cima, eu vou usar antes do verbo, certo? É o que faz a ação, beleza. E esses daqui de baixo, então, eu uso depois do verbo ou depois de uma preposição? Isso, exatamente isso, tá? Então, vamos ver na prática que vai ficar muito mais fácil. Olha só esse exemplo. The client called me. O cliente me ligou. Olha lá, esse me ligou, a gente vai usar o me ali no final, tá? E perceba, quem que é o verbo aqui, ó? Deixa eu voltar. Quem que é o verbo? O called é o verbo e o me é o object pronoun, certo? Então, percebe que ele vem depois do verbo? É o nosso me. Então, por isso que ele tá ali. Olha o próximo. I, sujeito. I emailed you yesterday. A gente tá falando de quem agora aqui, ó? Emailed, em inglês, é de enviar um e-mail. É um verbo, tá? Considerado ali. E aí, quem que vem depois? O you. Só que é esse you aqui, ó. Por quê? Porque é depois do verbo, tá? É o eu te enviei um e-mail ontem. É esse te. Alright? Próximo. The CEO invited. Olha lá o nosso verbo. Invite. Ups, deixa eu mudar aqui que saiu. Ó, o nosso verbo aqui, ó. Invited. E quem que é o sujeito depois do verbo aqui, ó? Him. Invited him to the conference. O CEO o convidou para a conferência. Em português é 3 vezes mais complexo, gente. Que a gente utiliza esse me, esse te, o em algumas situações, né? O CEO o enviou, o convidou. Então, assim, é mais complexo no português se você parar para analisar, tá? No inglês vai seguindo essa regrinha aqui, ó. Depois do verbo, a gente vai usar essa coluninha que a teacher mostrou. Ó, outro exemplo. The HR team hired. Hired é o meu verbo, certo? E o her, olha lá, ó. A equipe de RH a contratou. Ou contratou ela, né? Nós falaríamos no dia a dia ali, ó. A equipe de RH a contratou ela. Mesma coisa, hired é o verbo, depois desse verbo eu vou usar essa coluninha aí, object pronoun. The assistant prepared. De novo, o verbo prepared, que é preparou, e o object pronoun é o it, que seria o quê? Ela preparou, a assistente preparou isso. Isso pode ser o quê? Uma anotação, preparou algo específico, um objeto ali, beleza? Próxima, the manager introduced us. Olha lá, ó, de novo. Introduced é o verbo. Us vem depois do verbo. To the new team. O gerente nos apresentou a nova equipe. É esse nos que se refere a esse us, ok? Tem até uma série bem legal chamada This Is Us, né? This is us. O is é o verbo, por isso que vem o us depois, não this is we, ok? Não existe o this is we, tá errado. Por quê? Porque tem o verbo, então depois do verbo tem que ser essa forminha aqui que eu tô mostrando agora. The director congratulated them. De novo, vamos lá, ó. Congratulated them. O diretor
o diretor os parabenizou, tá? Então, esse them se refere a eles ali, o nosso os. Ficou claro? Se está com dúvida, volta, pausa, escuta de novo a explicação da teacher, vai tomando nota, beleza? Porque vai ter exercício. Então, presta atenção aí. Outra forma também da gente utilizar esse object pronouns que eu acabei de mostrar aqui, né? Que é essa listinha aqui, opa! Essa listinha aqui, ó. Tá vendo aí? É o que? Depois de preposição. Então, aqui, ó, ela vai se aplicar do mesmo jeito, ó. Eu vou marcar primeiro todas as preposições, ó. To, with, to, for, about, for, on. Não precisa se preocupar com as preposições agora que a gente vai estudar mais pra frente, mas só para você entender a aplicação do object pronoun. Ah lá, ó, como que vai estar depois. Tá vendo? Então, não vai ser the report is important to I. Não. The report is important to me. O relatório é importante para mim. Can I schedule a meeting with you? Posso agendar uma reunião com você? The client wants to talk to her. O cliente quer falar com ela. Eu vou escrever the client wants to talk to she. Não, por quê? Porque tem a preposição, depois da preposição eu vou usar o her, essa listinha aí. The presentation is for him. A apresentação é para ele. Também não vou falar the presentation is for he. Não, for him. The feedback was about it. The training session is for us. The company relies on them. Pegou aí? Então, verbo ou preposição, depois a gente aplica essa forma aí dos sujeitos. Após o verbo to be, se aplica do mesmo jeito, é como se fosse o verbo normal, né? É o exemplo que eu dei do this is us. Então, o is é o verbo to be, que a gente vai aprender. Então, aqui, ó, it's me, is you, was her, was him. Então, who is the team leader? It's me. The best candidate is you. The winner was her. The speaker was him. Mesma coisa. Essas palavrinhas antes aí do object pronoun são verbos. Então, a gente aplica do mesmo jeito. E também nós vamos utilizar em respostas curtas. Por exemplo, who is in charge? Quem está no comando? Ele pergunta. E aí você pode falar me. De vez de falar I, estaria errado, só o I. Eu vou usar o quê? Me, para resposta curta. Who sent the email? Him. Quem enviou o e-mail? Ele. Então, tô sendo bem curtinha ali. Eu uso object pronouns também, tá? Are you busy? Me too. Você está ocupado? Eu também. Certo? E para uma fala mais formal, para você não ficar ali só no me, him, né? O que a gente pode fazer? Utilizar aí a forma mais completinha, né? Ó, who is in the charge? I am. Ó, o sujeito, I am. Who sent the email? He did. I am too. Are you busy? I am too. Então, essa estrutura do verbo to be a gente vai aprender em breve, mas eu quero que você entenda a aplicação aí dos sujeitos, onde que eles entram, ok? Dos pronomes. E aí, a última aqui que a gente tem, os dois últimos, são também para comparação, né? Então, aqui, ó, o gerente está tão ocupado quanto eu, né? Então, a gente tem esse as aqui, ó, quanto. Então, depois vai vir o object pronoun. The office is larger than her. O escritório é maior que o dela. De novo, a gente utiliza o object pronoun, ok? E aqui eu deixei duas formas mais formais, vamos dizer assim, duas formas mais formais é ótimo, né? The manager is as busy as I am. The office is larger than she is. Só para você começar a associar com mais facilidade. E por último, nós temos após o but and except. Então, por exemplo, everyone attended the meeting but me. O que seria esse but me? Exceto eu. Ou except him, exceto ele. Então, de fato, o que vocês precisam se atentar aqui? Principalmente, lembrar quem são os sujeitos. Deixa eu só voltar aqui, ó. Pronto.
Lembrar quem são os sujeitos, ou seja, que vem no começo da frase ali que realiza a ação, é essa listinha aqui. E se eu quiser me referir a uma pessoa depois de um verbo, depois de uma preposição, depois ali de uma comparação que a gente acabou de ver, eu vou usar essa listinha aqui, tá? Esses termos aqui, essas palavrinhas, certo? Ai, teacher, mas estou confuso. Como que eu vou fazer isso? Praticando. Precisa praticar, não tem jeito. Aqui comigo você escuta a teoria, mas é importante que você pratique. Por isso, eu deixei ao término desse book, né? Exercício prático para você realizar. Tem também, ó, escrita e conversação. Então, eu já dou instrução ali do que é para você fazer. E eu deixo ali um exemplo de um diálogo para você praticar, para você simular ali e ir associando com mais facilidade, beleza? E lembre-se de realizar também os exercícios aqui dentro da plataforma, que eu deixo sugestivo com link ou dinâmico ali para você acessar aqui dentro mesmo. So that's it for now. É isto por agora, my student. Dúvidas, envie aqui nos comentários, realize os exercícios e eu te vejo em breve na nossa próxima classe. Bye bye!